coisas, Senhor Deus, do seu próprio coração, mas que venha a ser do teu Santo Espírito, ó Pai. Que o Senhor venha dar ousadia, que o Senhor possa nos dar, Senhor Deus, uma palavra de conforto nesta noite, uma palavra de exortação, para que nós possamos, ó Deus, pôr em prática e viver, ó Deus, uma vida santa. Quero te agradecer, ó Deus, por esta vida, e que o Senhor venha usar ele cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, amém? Glória a Deus. Mais um dia na casa de Deus para a glória e a honra dele, amém? Quero desde já agradecer a todos os meus líderes, pastores, por mais essa oportunidade. Toda vez que nós subimos aqui é um momento diferente, né? Mas sempre vem aquela tremedeira, aquela coisa, né, que nós temos. Porque estar aqui à frente, num momento de uma pregação, é uma responsabilidade tremenda. É algo que vem da parte de Deus e nós precisamos primeiro absorver e depois nós tentarmos passar o que Deus colocou no nosso coração para falar para a igreja. E sem mais delongas, já agradecimentos feitos, quero que os irmãos primeiramente se levantem para nós estar fazendo a leitura da palavra inicial. E essa leitura vai partir do Evangelho de João 12, e nós vamos do versículo 1 ao versículo 11, amém? João 12, versículo 1 ao versículo 11. Amém, glória a Deus. Deus falou conosco sobre adoração e a palavra vai vir sobre a adoração, amém? A palavra de Deus vai nos dizer assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Amém, glória a Deus. Irmãos, antes de mais nada, uma breve explicação, sobre os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia. Ele se passa por Mateus, o evangelho que segundo Mateus escreveu, o evangelho segundo Marcos escreveu, segundo Lucas e o que nós estamos lendo aqui, João. Mateus, ele trata o evangelho como se fosse algo mais divino, tratando Jesus para os judeus como se fosse o Messias prometido que eles estavam esperando. Ele é um público-alvo direcionado mais especificamente para os judeus daquela época. Marcos, por sua vez, ele traz um evangelho mais de movimento, algo mais para os romanos daquela época, pois os romanos gostavam de guerras, romanos gostavam de ações, e Marcos apresenta Jesus dessa forma. Apresenta um Jesus poderoso, um Jesus
guerreiro que veio para libertar o seu povo. Lucas, ele já apresenta o evangelho mais específico, algo mais estudado. E o público-alvo desse evangelho, além de nós, é claro, foi para os gregos, pois os gregos, eles gostavam muito disso, eles gostavam muito de estudos, filosofia, entre outras coisas. E Lucas soube fazer muito bem isso. Já os estudiosos da nossa era e de várias outras eras que passou, outras épocas, eles declaram que o evangelho de João é o evangelho mais para todos nós. É o evangelho que abrange mais pessoas, pela sua linguagem, pelo seu modo de falar, pelo seu modo de expressar as coisas que estão ditas aqui. E no evangelho de João também, a grande maioria vai dizer que ele é um evangelho mais voltado para a igreja de Jesus, pois ele coloca Jesus como divino, alguém que vem buscar o que havia sido perdido. E com essa explicação, nós entendemos mais ou menos o que João estava querendo passar nessa passagem. Ele vai dizer, além de enfatizar a divindade de Cristo, ele está comentando sobre um momento que Jesus estava tendo naquele ambiente. Um momento entre amigos, vamos dizer assim. Um momento de comunhão entre amigos. E se nós formos meditar no Evangelho de João, nós vamos ver que Jesus declara isso com Lázaro, na verdade. Se nós voltarmos um pouco no capítulo 11, Jesus, ao saber e ao sentir no seu espírito que Lázaro tinha morrido, ele declara aos seus discípulos que o amigo Lázaro adormeceu, na verdade. E mais um pouco à frente, ele vai declarar que ele amava Lázaro, amava Marta e amava Maria, os 3 irmãos daquela cidade, daquele ambiente. Ou seja, era uma família abençoada, era uma família que Jesus amava. E hoje em dia, o quanto o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, quer atacar a família. As grandes artimanhas de Satanás nesta era é atacar a unidade familiar. E Jesus, ele preza pela família. Ele não quer só amar uma pessoa, ele quer amar a família. Ele não quer amar só você, ele quer amar a sua família. E por isso que ele quer falar conosco hoje, isso aqui, sobre adoração. E o título dessa mensagem é uma adoração que muda ambientes. Pois, pela uma adoração efetuada por aquela mulher, o ambiente ficou cheio da fragrância daquele perfume. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que antes de mais nada, nós devemos nos tornarmos amigos de Deus. No Evangelho de Mateus, mais precisamente no capítulo 12, os irmãos de Jesus e a sua mãe estão procurando Jesus. Jesus está pregando para uma grande multidão. E chega aos ouvidos de Jesus que os irmãos e a mãe dele está procurando ele. E ele prontamente olha para os seus discípulos, aponta para eles e diz: quem é meus irmãos e quem é minha mãe? São todos vocês que fazem a vontade de meu Pai. Ou seja, a primeira coisa que nós devemos entender é que para nós nos tornarmos amigos de Deus, nós precisamos cumprir tudo aquilo que Ele nos ensina. Tudo aquilo que Ele coloca em nossos corações, nós devemos cumprir, para assim nós nos tornarmos amigos de Deus. Em outra passagem, mais precisamente em João 15, essa eu quero que os irmãos abram comigo, um pouco mais à frente. João 15, no versículo 14 ao versículo 15, vai estar escrito assim. Amém? Tem umas folhas rolando. Vamos esperar todos os irmãos acharem. Amém. Vamos para a leitura. Vocês, no versículo 14, vocês serão meus amigos
se fizerem o que lhes ordeno. Ou seja, é tudo isso que a gente estava falando. Nós seremos amigos de Deus se cumprirmos com as suas ordenanças. E no versículo 15 ele complementa: já não chamo-os de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Ou seja, irmãos, além de nós cumprirmos com tudo aquilo que Jesus ordena a nós, nós devemos deixar que Jesus se torne conhecido a nós. Ele quer se tornar conhecido a nós. E para isso, nós precisamos deixar Ele entrar em nossos corações. Nós precisamos deixar que Ele faça-se conhecido a nós. Nós precisamos se aprofundar mais em Jesus, para que assim a gente consiga ser chamado de amigos de Jesus. Apóstolo Paulo, quando ele está ministrando a igreja de Corinto, ele vai dizer o seguinte: quem conhece as profundezas do coração do homem? Mais ou menos assim. Quem conhece as profundezas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, quem conhece as profundezas de Deus, a não ser o espírito de Deus? E ele complementa: nós, porém, não recebemos o espírito que está no mundo, mas o espírito procedente de Deus. Ou seja, toda a revelação que Jesus queria dar, Ele deu a nós. Ele se tornou conhecido a nós, e nós temos essa revelação hoje. E hoje nós podemos ser chamados de amigos de Jesus, se assim você deixa se tornar conhecido Jesus na sua vida. Amém? E, além disso, nós devemos mudar essa mentalidade nossa, como nós acabamos de ver em João 15, que nós seremos conhecidos de Jesus, nós seremos amigos de Jesus se nós trabalharmos com o nosso próprio braço. Mas nada vem de nós, nada vem de nós, é tudo dele. A palavra de Deus vai declarar que por ele origem, para ele destino, e por ele processo são todas as coisas. Ou seja, nada parte da gente, é tudo dele, é tudo por ele, tudo para ele. O nosso coração não consegue buscar a Deus, é tudo Ele que faz em nossas vidas. Mas para isso nós precisamos deixar Ele ser conhecido por nós. Nós precisamos abrir o nosso coração para que Ele entre em nós realmente, e nós nos tornemos amigos dEle. Amém? Então, a nossa mentalidade tem que entender, nosso processo, nosso mental tem que entender que um relacionamento vem antes de uma servidão. Pois antes que aquele povo em Êxodo 19, quando Deus vai se apresentar para aquele povo, Ele primeiro se apresenta para aquele povo para ter um relacionamento, para depois aquele povo ter uma servidão nos caminhos de Deus, cumprir as ordenanças de Deus. Então primeiro nós devemos entender que nós precisamos ter um relacionamento constante, chegar ao ponto de ser chamados de amigos, para assim nós fazermos a obra de Deus verdadeiramente, para assim a gente conseguir fazer com amor as coisas de Deus. E quando nós pensamos nisso, voltando para João 12, nós vamos ver que existia alguém naquele ambiente que estava trabalhando para Deus, mas da forma errada. Se nós pegarmos João 12, no versículo 5, nós vamos ver que Judas Iscariotes, ele fala mais ou menos assim, por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ou seja, a princípio, se nós pensarmos bem sobre isso, foi uma posição, vamos dizer, louvável, se a gente pensar assim a grosso modo. Porque até o nosso irmão Luiz comentou aqui, estava falando sobre a passagem, né, da multiplicação de peixes e pães, e estava dizendo o que ali? Que quando o apóstolo de Jesus levanta sua mão e fala, eu acho que 200 denários não alimentaria tantas pessoas que estão aqui. Ou seja, era 300 denários aquele perfume. Poderia ser que aquele perfume alimentasse 5.000 pessoas, mas Deus não vê dessa forma. Deus enxerga o coração, Deus enxerga o mais oculto. E a palavra de Deus vai dizer que
Judas Iscariotes, ele não estava preocupado com os pobres. A mentalidade dele era ter aquele dinheiro naquela bolsa para ele tomar. Ou seja, as nossas motivações para buscar a Deus e para servir a Deus não pode estar pautada simplesmente em outra coisa a não ser por amor a Deus. Nós não podemos vir aqui só porque alguém nos chamou. Nós não podemos vir aqui nessa casa simplesmente porque eu preciso estar aqui para mostrar para alguém. Nós precisamos vir aqui a essa casa simplesmente por amor a Jesus, porque Ele é nosso amigo, Ele é nosso companheiro, aquele que está conosco a todo momento. Amém? Calma, filho, papai já desce. E Maria, ao fazer aquilo, ela derrama aquele perfume aos pés de Jesus, e a palavra de Deus vai dizer que ela simplesmente derramou. E a fragrância daquele perfume encheu a casa toda. Ou seja, uma adoração sincera, ela não só domina você, mas domina o ambiente. Quando é uma verdadeira adoração pautada no amor em Cristo, é uma adoração que muda ambientes. Muda ambientes. E quando nós pegamos, se nós olharmos para aquela mulher, muitos que estão na casa de Deus hoje em dia, eles não entendem quando uma pessoa está chorando na presença de Deus, quando uma pessoa está levantando as mãos para adorar a Deus, a pessoa não entende. Tem muitas pessoas que não entendem isso. Eu conheço um rapaz, inclusive ele é do meu serviço, que Deus está trabalhando no coração dele, Deus está trabalhando, mas ele simplesmente, e muitas vezes ele olha para mim e eu não consigo entender. Eu não consigo entender quando eu chego numa igreja, eu olho para uma pessoa e a pessoa está derramando lágrimas, chorando desesperadamente. Ele não entendeu ainda que o Espírito Santo está dominando aquela pessoa, que o amor de Jesus está naquela pessoa. E provavelmente ele não conhece as Escrituras, porque nas Escrituras Sagradas vai dizer que aquele que pouco é perdoado, pouco ama, mas aquele que é muito perdoado, muito ama. Ou seja, isso não parte simplesmente de uma forma que Jesus me perdoou mais ou perdoou você mais, mas sim da nossa mentalidade, pois muitas pessoas acham que elas vieram para Cristo e elas não precisavam. Ninguém é digno de estar na presença de Deus, ninguém. Pode ser a pessoa mais santa do mundo, ela não é digna de estar na presença de Deus. Coloque isso na sua mente, que eu venha ter isso em minha mente. Eu não sou digno de estar na presença de Deus, mas por amor de Deus em nossas vidas, Ele nos proporciona estar na presença dEle. E não vai morrer aqui, porque nós iremos para a eternidade e viveremos na presença de Deus eternamente. Eternamente. Esse é o amor de Deus nas nossas vidas. Repito, nunca foi sobre nós, nunca é sobre nós, é tudo sobre Ele. Lembre-se disso, tudo sobre Jesus, é tudo sobre Ele, amém? E certa vez, irmãos, Maria, Marta e Lázaro, outra passagem da Bíblia, eles estão na presença de Deus novamente. E Maria, ela está escutando o que Jesus está dizendo. Ela está escutando o que Jesus, ela está atenta ao que Jesus está falando. E Marta está servindo, a palavra de Deus vai dizer. E ela, naquele momento, olha para a irmã ali e pensa: nossa, que folgada, meu. Eu estou aqui me matando. Eu estou me matando aqui e minha irmã está lá, ó. Está lá, sentada, escutando. E eu aqui me matando. E Marta vai fazer essa indagação a Jesus. Ela fala para Jesus: Senhor, o Senhor não se entristece, não fica nervoso, porque eu estou fazendo tudo, e minha irmã está aí sentada, deixando eu fazer tudo? E Jesus simplesmente olha para ela e fala: ela escolheu a melhor parte. Ou seja, Jesus está dizendo: a minha presença é a melhor parte.
é você estar na minha presença, é o que tem que te motivar, é o que tem que você levantar da sua cama todos os dias e agradecer a Deus e dizer: obrigado, Jesus, porque eu posso estar na sua presença. Eu não sou digno, mas o Senhor mesmo me amou e me proporciona estar na sua presença. E essa deve ser a nossa motivação todos os dias. Essa deve ser a nossa motivação todos os dias. E quando nós praticamos uma verdadeira adoração, novamente dizendo, essa adoração ela não se permanece só em nós, ela muda ambientes. Pois quando nós olhamos para João 12, mais precisamente no versículo 3, deixa eu beber uma água aqui que agora a voz secou, irmãos. No versículo 3 de João 12, a palavra de Deus vai dizer assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e enxugou-o com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Ou seja, irmãos, é mais ou menos assim. Quantas pessoas já passaram por isso? Você está cansado, um dia cansado, você está entristecido, você está no dia mal, você simplesmente entra por essa porta, porque você confia em Deus, você tem fé que Deus irá mudar a situação que você está passando, e de repente você entra nesse ambiente, você é entristecido, você para baixo, e você olha para o lado, a pessoa está, glória a Deus, aleluia, e aquilo começa a te motivar. De repente a outra pessoa começa também a dar uns glória a Deus ali, você, ô glória, aleluia, agora eu estou alegre agora, está fluindo alguma coisa de mim. Aí você sai de um culto maravilhoso, você chega na sua casa, você lembra do que você passou e você começa a glorificar a Deus na sua casa também. E de repente aquela adoração não fica só em você, porque toca todos que estão na sua casa, toca todos que estão naquele ambiente. Foi mais ou menos o que aconteceu ali. Eles estavam entre amigos, eles estavam numa conversa, provavelmente, e aquele perfume encheu aquela casa toda. A adoração foi tão sincera para Deus, o amor que aquela mulher derramou ali foi tão verdadeiro, que ela atraiu olhares para o bem e para o mal. Pois muitas pessoas podem ter olhado ali, o próprio Jesus olhou aquilo com uma gratidão enorme, com uma forma de amor enorme, mas Judas sempre tem um que vai te criticar. Mas, como eu falei aqui, nunca será sobre outra pessoa, sobre você, é tudo sobre Jesus. Quando você tem isso em mente, você nem liga o que as pessoas estão dizendo, porque só você e Deus sabe da onde que Jesus te tirou. Só você e Deus, quando você entra no seu secreto, você sabe da onde que Jesus, vamos dizer assim, tirou do lamaçal, tirou das profundezas que você vivia. Só Jesus sabe o que você passou, só você e Deus. Ou seja, quando uma pessoa está criticando você, deixa criticar, você está fazendo para Deus. Não quer dizer também que eu estou falando aqui que você tem que começar a rolar aqui, e começar a pular e correr. Se você quiser fazer isso, você faz, porque você está fazendo para Deus, a não ser que você quer se amostrar, né? Mas se você está fazendo para Deus, amém. Só que tem uma passagem da Bíblia que eu achei muito interessante isso. João Batista, Jesus vai dar um testemunho enorme para com ele. Jesus fala que dentre as nascidos de mulheres, ele é o maior, vamos dizer assim. Mas na palavra de Deus vai dizer também que João Batista não fez nenhum milagre. Ele simplesmente falou a verdade de Jesus. E ele foi conhecido por isso, por ter falado as coisas verdadeiras de Jesus. Nenhum sinal miraculoso foi feito por ele, mas o que ele falou de Jesus foi verdade. Então uma verdadeira adoração também não parte de pulos, de gritos. Se você está fazendo isso para
porque você ama a Deus, porque é a sua forma de adorar a Deus, amém. Mas aquela pessoa que está adorando ali no secreto também, calma, quietinha, talvez aquela adoração está sendo muito mais enfática, muito mais com amor para Deus do que uma pessoa que está querendo se amostrar, vamos dizer assim. E, irmãos, lembre-se disso. Deus amava aquela família. E eu vejo assim, Jesus, no meio de amigos, no meio de uma comunhão tremenda, de repente acontece uma adoração inexplicável, e os olhares de Jesus atraiu para aquela mulher. Não é à toa que isso foi colocado na Bíblia Sagrada, porque Jesus queria mostrar que nós devemos chegar nesse ambiente e adorar verdadeiramente a Deus. E hoje o que Deus está querendo mostrar para nós e colocar em nosso coração, é simplesmente a incógnita em nós, tipo, uma pergunta para nós. Qual adoração, que tipo de adoração você está entregando para Deus? Porque, irmãos, vamos ser sinceros conosco mesmo. Talvez a nossa adoração para com Deus nesse ambiente está sendo uma adoração rasa, uma adoração mesquinha. Nós devemos ser sinceros conosco mesmo. Por isso que Deus está ministrando isso em nosso coração hoje. A nossa adoração deve ser sincera. A nossa adoração deve ser com amor, deve ser com fervor. Porque tudo aquilo que você ama é aquilo que você adora. Ou seja, você está amando mais as coisas do mundo ou amando a Deus? Você está adorando mais as coisas do mundo ou adorando a Deus? Pois é um fato que muitos de nós adoramos as coisas mais do mundo. Nós adoramos o nosso carro, nós adoramos o nosso dinheiro e esquecemos da adoração sincera que deve ser para Deus. Mas quando, irmãos, e eu creio nisso, que Deus está falando isso conosco, não simplesmente para entrar no ouvido e sair pelo outro, mas porque tem pessoas aqui que irá mudar uma chavinha no seu coração e a adoração também vai mudar. E quando essa adoração mudar, Jesus vai se alegrar de você, vai se alegrar de mim, e Ele vai se tornar conhecido cada vez mais em nós. E essa adoração que Ele derramar sobre nossas vidas não irá ficar sobre nós só, porque a palavra de Deus vai dizer que rios de águas vivas fluirão de nós, e a adoração não vai permanecer apenas em nós, mas vai fluir para as outras pessoas. Confie nisso, pois Deus é poderoso para mudar isso em você, é poderoso para mudar isso em mim. E eu creio que Deus irá mudar essa adoração em nosso coração, pois se nós formos um pouco sinceros conosco mesmo, nós iremos colocar isso no nosso coração, e nós iremos ser sinceros e dizer: realmente Deus, eu preciso aprender a te adorar, aprender a te adorar como o Senhor ministrou e colocou na sua palavra, em verdade e em espírito. Uma verdadeira adoração não parte do nosso próprio eu, mas parte do nosso amor, parte do Espírito Santo de Deus que está em nós. Ame a Deus conforme todo o seu entendimento. O primeiro mandamento, Deus está me levando ao primeiro mandamento: ame seu Deus de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Ame o seu Deus, Ele que te salvou. As pessoas aí fora, elas buscam outras pessoas, e é engraçado que até as pessoas que não estão em Cristo, elas mesmas dizem isso, porque, de novo vem esse meu amigo, se Deus quiser, eu oro para que Deus salve ele, porque ele é um cara, vamos dizer assim, ele é um cara que fala muito de Deus. Ele não está com Deus, mas ele ainda fala muito de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai resgatar ele. E
eu lembro que uma das vezes que ele falou comigo, ele falou: eu admiro muito a sua vida, a vida de outras pessoas que servem a Deus, porque vocês demonstram isso. E eu tenho certeza que Deus vai fazer isso na vida dele. E uma vez ele falando comigo, e tem outras pessoas que trabalham conosco, e ele gosta muito de brincar com essas pessoas, né, que essas pessoas adoram outras coisas, e ele começa a falar, ele fala, né, para essas pessoas: a pessoa nem se salvou e vai salvar você. Ele começa a falar isso, né, para essas pessoas. E ele tem esse entendimento que uma pessoa que nem se salvou, como vai salvar você? E às vezes essas pessoas adoram mais essas coisas do que nós adoramos a Deus. E isso tem que estar no nosso coração, irmãos. Nós adoramos um Deus vivo, um Deus que no terceiro dia a morte não segurou ele ressuscitou, está vivo e eternamente está com Deus. E vai levar a sua igreja para viver eternamente na sua presença. Então valorize a presença de Deus, valorize esse ambiente, valorize a adoração que você derrama para Deus, porque Deus é poderoso para mudar essa adoração em nosso coração. Deus, Ele quer mudar essa adoração em nosso coração. Creia nisso, se apegue a isso, pois logo, logo, e muito em breve, Deus vai te pegar de jeito, irmãos, porque Deus não perde um dos seus. Deus, Ele não vai me perder, Deus, Ele não vai te perder. E um dia, Deus vai te pegar de jeito, e você vai falar: meu Deus, só resta eu te adorar, só resta eu te adorar. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse de Jesus para conosco? Nós não merecíamos e Ele nos salvou, Ele nos amou. A palavra de Deus vai dizer que na eternidade Ele já nos amava. Tudo foi feito por Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Tudo foi feito por intermédio dEle. E Ele nos amou. Hoje Ele está aqui, irmãos, falando conosco, para que a nossa adoração mude, para que a nossa adoração seja sincera na presença dEle. Valorize isso, valorize o que Cristo colocou em seu coração, valorize por você ser salvo, valorize porque Ele te amou. Adore a Deus de todas as suas forças, de todas as formas, de todo o seu interior, de todo o seu ser. Adore a Deus, adore e permaneça na presença dEle, pois essa presença é poderosa, irmãos. É só na presença de Deus que você pode sentir algo assim. É só na presença de Deus que você sente algo diferente. Você pode buscar em todos os outros lugares da sua vida. Muitos aqui não nasceram no berço evangélico. Muitos aqui já adoraram outras coisas aí fora. Muitas pessoas que estão aqui, inclusive eu, ficamos no mundo e nós queríamos adorar outras coisas. Adorávamos cantores aí fora, adorávamos outras coisas, vivíamos nas bebedices, mas mesmo assim, sem merecer, Ele olhou para você, olhou para mim e nos amou. Nos amou. E quando nós chegamos aqui, irmãos, eu posso dizer por mim mesmo, a presença de Deus não há em outro lugar. Não há outra coisa melhor que estar na presença de Deus. Sofremos, há lutas, mas Jesus mesmo falou que não seria fácil. Jesus mesmo disse que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, irmãos. Nós estamos nessa terra e essa terra já jaz do maligno. Nós olhamos para muitas coisas que acontecem nesse mundo e nós ficamos indignados. Ficamos, porque nós não somos daqui. Nós somos passageiros. Nós estamos como peregrinos nessa terra. É como se uma pessoa passasse pelo lugar rapidamente, pois quantos anos já
a Terra existe, se nós pegarmos o calendário judeu, desde a criação do mundo, eles dizem que são mais de quase 6.000 anos. Quantas pessoas já passaram nesse mundo? Quantas pessoas? E nós seremos um desses. Mas, diferente de muitos, nós sabemos para onde que vamos. Nós sabemos. Nós sabemos que um dia estaremos com Deus eternamente. Mas antes disso, Deus quer manifestar da sua presença nesse ambiente, no seu lar, no seu quarto. Há relances da eternidade para nós desfrutar nessa terra, na presença de Deus. Por isso, valorize a presença de Deus. Deus está nesse lugar, irmãos. Deus está nesse lugar. O Espírito Santo está nesse lugar. Está tocando o seu coração, está tocando o meu coração. Não é porque eu estou falando, é porque Ele está fazendo a sua obra. Todos que sobem aqui são simplesmente uma ferramenta, mas a obra é dele. A obra não é do ser humano, a obra não é do homem, a obra é dele. É tudo por ele, tudo para ele. Valorize essa presença, irmãos. Valorize, pois em outro lugar você não vai ter essa presença. Em outro lugar você não vai ter isso que Jesus derrama na sua vida. Por isso, adore a Deus. Adore em amor. Adore em espírito e em verdade. Seja amigos de Deus. Deus quer se tornar conhecido a nós. Simplesmente adore a Ele. Viva na presença de Deus. E quando você chegar aqui, irmãos, lembre dessa mensagem que está sendo ministrada aqui. Quando você chegar aqui na sexta-feira, num novo culto, adore a Deus. Adore com todas as suas forças, como se fosse o último dia que você poderia adorar a Deus. Porque tem uma coisa também que um dia foi ministrado no meu coração, que tocou meu coração de uma forma extraordinária. Você só tem aqui, nessa terra, para adorar a Deus nas suas dificuldades. Você só tem aqui, nessa terra, para adorar a Deus com tristeza. Porque na eternidade não vai ter nada disso. Na eternidade não vai ter nada disso. Lá é só alegria, louvores, adoração. Os anjos olham para a divindade de Cristo, a divindade de Deus, olham para a manifestação da glória de Deus e só conseguem declarar: Santo, Santo, Santo. O que eles veem? O que eles veem naquela majestade de Deus? E um dia nós veremos. Um dia nós estaremos lá, adorando a Deus também. Mas antes disso, adore a Deus aqui nessa terra também, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. Simplesmente o adore, pois uma adoração verdadeira transforma ambientes. Amém, irmãos? Palavra de Deus para os nossos corações. Que você fique com essa mensagem no seu coração e que você lembre na sexta-feira, quando você entrar por essas portas, adore a Deus em verdade, em espírito e com todas as suas forças. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Nós vimos, através da pregação ministrada em nossos corações, que nós devemos adorar o Senhor sempre, pois a presença dEle vale mais. Amém? Como foi o inicial do culto, né? O Salmo 84, né? Como é feliz aqueles que vêm na casa do Senhor, pois têm as suas forças renovadas. Então que nós venhamos realmente aproveitar cada momento na casa do Senhor. Vier aqui na sexta esquecendo dessa palavra, jamais. Nós viemos realmente guardar no coração e pôr em prática.
pois, como foi dito na passagem, né, quando a mulher, né, derramou o perfume, realmente a essência tomou aquele lugar. Então, que a sua adoração, que a essência da presença de Deus venha realmente estar neste lugar e quando nós sairmos. Amém? Os avisos o cronograma continua o mesmo, né? Quinta, teologia. Sexta, o nosso culto. O domingo tem a EBD e o culto da família, né? E também tem o sábado, né, que vai acontecer o evangelismo. Aqueles que quiserem participar, é só conversar com a diaconisa Thaís, né, que nós iremos fazer o evangelismo. Amém? Se põe de pé para nós finalizarmos o culto em oração. Amém? Querido Deus, Pai maravilhado, graças te damos, ó Pai, sempre em todo lugar. Muito obrigado, Senhor Deus, por este privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor Deus, em Tua casa e ter ouvido, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, que foi ministrada nesta noite. Não foi por acaso que o Senhor trouxe, Senhor, este Teu povo para ouvir a Tua voz. Que nós possamos, Senhor Deus, realmente adorar o Senhor verdadeiramente. Que nós não viemos, Senhor Deus, se importar com o que as pessoas irão falar. Que nós possamos realmente, Senhor Deus, nos entregar na adoração. Não só nos louvores, mas no nosso dia a dia, Senhor, dando um bom testemunho a Ti. Que nós possamos glorificar o Teu santo nome. E que nós possamos, Senhor Deus, realmente transmitir, Senhor Deus, a essência da Tua presença ao nosso redor. Pois que nosso semblante, ó Pai, possa se tornar alegre e não triste. Que nós possamos, ó Deus, permanecer na Tua casa firmemente, Senhor Deus, com coração alegre, glorificando o Teu santo nome, realmente engrandecendo, pois aqui, Senhor Deus, a casa onde o Senhor habita, a casa de oração, é onde que nós renova nossas forças. Como diz, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, realmente adorar o Senhor como se fosse a última vez, como se nós partimos, ó Deus, para a glória no dia seguinte, ou quando o Senhor vier. Que nós possamos, Senhor Deus, realmente adorar o Senhor, pois nós sabemos que o Senhor é digno de ser louvado, pois o Senhor nos deu uma nova vida, o Senhor nos deu a nova força, Senhor Deus, para caminhar, ó Deus, neste caminho estreito. E que nós possamos, Senhor Deus, no final da nossa caminhada, realmente glorificar o Teu nome na pátria celestial, em nome de Jesus. Que a volta para casa, ó Deus, possa ser abençoada, que nós possamos, ó Deus, estar sendo protegido pelos Teus anjos, e que nós possamos realmente ter uma boa noite de sono, e para que no dia seguinte, Senhor, possamos estar firmes, de pé, com saúde, glorificando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, amém? Muito bem. Muitos de nós temos um costume, né? Eu perdi faz tempo, depois eu aprendi, de dizer: ah, como eu adoro essa pessoa, né? Ah, como eu adoro esse doce, como eu adoro essa comida, né? Tem gente aqui que deve ter esse costume ainda, né? Mas a verdade é que nós devemos adorar somente a Deus, né? Mesmo que a gente fale na ignorância, a gente tem que aprender a fazer o certo. Entenderam? O João, ele, quando teve a vislumbre e revelação do Apocalipse, houve um momento que ele não aguentou e ele caiu ajoelhado diante de um anjo para adorar o anjo. E o anjo disse para ele: não faça isso, eu sou o seu conservo, né? Adore a Deus. Jesus disse para Satanás: sai daqui, Satanás, porque está escrito: somente ao teu Deus você vai se prostrar, e só Ele você deve adorar. Amém? Então adoração é algo exclusivo que deve ser dado somente a Deus e mais ninguém. Nem anjo, nem santo, nem santa, nada. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo devem receber adoração.
Amém? Aprendemos, hein? Ó, botar em prática, ok? Não se esqueçam, né? Os alunos de amanhã na teologia, 8 horas nos reuniremos aí, está sendo bacana, está sendo super legal amanhã nessa segunda aula e vai melhorar. Vai ser, cada aula vai melhorar, vai ficar melhor ainda, ok? E na sexta-feira às 20 horas vamos nos reunir para adorar o Senhor no mais um culto. Eu estou só frisando novamente, a escola bíblica às 10 horas da manhã. Vem aprender, porque crescer na graça e no conhecimento de Jesus é alcançar sucesso nessa vida. Amém? Estende as suas mãos. O amor do nosso Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão de seu Espírito seja com todos, hoje, amanhã e para todos sempre. E você que é a igreja comigo, diga amém. Que o Senhor acompanhe você.